Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está nesse conteúdo chamado Igreja Alinhada. E nós estamos com esse projeto de alinhar a nossa igreja, a Igreja Unção e Poder, a igreja que eu fundei há 2 décadas, um pouquinho mais de 2 décadas, na fronteira do Brasil com a Argentina. Hoje nós temos filiais, mas ao longo desse tempo todo a maior preocupação da igreja foi que a doutrina bíblica, que a teologia e que as nossas visões sobre missões, sobre corpo de obreiros, sobre escatologia, enfim, temas relevantes, fosse uma doutrina completamente cristocêntrica e bíblica. E o mais importante disso é que nós tivéssemos um documento para a posteridade. E esse documento acabou sendo gerado recentemente, ele tem até, formamos um livro que se chama Igreja Alinhada, está aqui para vocês. Vocês estão assistindo isso, eu não sei se isso vai ser publicado no YouTube ou vai ser fornecido para pastores, parceiros, amigos, enfim, mas você pode adquirir apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e você vai conseguir com isso fazer uso. Esse livro tem 702 páginas, dividido em 15 capítulos. O primeiro capítulo é a história da fundação da nossa igreja e do capítulo 2 ao 15 são 14 lições. E hoje é a lição 1, ok? Lá no meu cantinho está uma tela do Zoom, que tá os obreiros da Igreja Unção e Poder. Deixa eu dar um tchauzinho para vocês aí. Paz do Senhor, tá os pastores da igreja, obreiros, aspirantes a pastores, e pode ser que mude essas telas ao longo das próximas lições, porque alguém vai vir e talvez outro acabe não podendo vir, tá? Fazer também menção rápida aqui aos pastores que estão aqui, o pastor Alceni e pastora Fábio. Dá um tchauzinho aí para todo mundo saber quem são vocês. Pastor Érico e pastora Juliana. Dá um tchauzinho também. Pastor Érico e pastora Juliana são os pastores da nossa igreja sede, em Barracão, no Paraná. E pastor Alceni e pastora Fábio são os pastores da nossa igreja em Palmas. Na tela ali embaixo do pastor Érico e da pastora Juliana está Francine, que junto comigo é a fundadora do ministério. E os demais são obreiros, tem... como é que chama? Sentido horário, né? Lá em cima o Guilherme, o André, tá o Rodrigo ali, aí tá a Bia, que o marido, o Ezequiel, ambos estão na Jocum nesse momento fazendo o prático deles, e lá em cima no cantinho a Ju, que é a esposa do Leandro, coluna da nossa igreja, esses meninos aí. A Ju, o Guilherme, o Rodrigo, o marido da Ju, que é o Japinha, eles são da geração 0 da Unção e Poder. O que é isso? Da primeira geração da Unção e Poder, do primeiro ano lá, 22 anos atrás. Bom, o material, na verdade, ele é bem exaustivo. No livro, essa aula 1, ela conta com mais de 30 páginas, talvez mais até, 34, 40 páginas. Mas aqui são 10 telas, pelo menos, ou um pouco mais, 20, quem sabe, porém, de forma sintética. O ideal é você ter todo aquele material do livro com toda a parte da estrutura do conhecimento. O que nós vamos falar hoje? Sobre a autoridade das escrituras e a cultura da igreja. É o maior interesse que eu, como pastor, como teólogo, tenho, é falar sobre cultura cristã na igreja evangélica nos dias de hoje. A maior preocupação dos pastores da nossa igreja é essa, como está a cultura da nossa igreja. Nós corremos o risco de derrapar em alguma coisa? Nós corremos, nós somos seres humanos, nós somos falhos. E como todo ser humano falho, esse risco ele é real. Por isso nós temos que fazer esse alinhamento, rever a estrutura básica da igreja para que nós possamos ver se estamos realmente no caminho certo, tá? Vamos então para a nossa primeira tela de hoje, que ela começa com uma pergunta, né? Que é a primeira pergunta que uma igreja, ela tem que ser sempre, né? Ela não pode ser o que queremos, e sim quem tem a palavra final. Essa é a primeira pergunta. Ultimamente as pessoas estão perguntando isso na igreja, né? O que nós queremos? Nós queremos avançar, multidões, conquistar... Não. A primeira pergunta tem que ser quem tem a palavra final. A igreja saudável começa quando a Bíblia governa a sua fé, sua prática, espiritualidade, seu culto, sua liderança e sua cultura. A resposta evangélica cristã é que a palavra final pertence a Deus, governando por meio da sua palavra. Os textos base da nossa fundamentação estão aqui. A inspiração da igreja está lá em Timóteo e Pedro.
A prática e o exame em Atos e Salmos, a exclusividade, né, do nosso chamado Gálatas e Judas, poder e eficácia Hebreus e Mateus, e o Evangelho está em João e Tessalonicenses. Nós podemos ver esses textos como faremos nesse primeiro momento. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Importante a gente ler, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. A nossa igreja, a igreja local, a igreja Unção e Poder, a sua igreja, você que está assistindo esse estudo e é de uma outra igreja, nós temos uma visão, a nossa igreja é pautada numa visão batista renovada. Então, nós acreditamos que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e aqui está o texto que nos baseia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação ou de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, ok? Essa é a nossa regra. Atos 17, 11, quando a gente está falando aqui da prática e exame. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Isso aqui é o que pauta a minha vida desde o começo da minha conversão, há mais de 3 décadas. Quando eu vejo qualquer movimento na igreja, eu preciso que esse movimento esteja pautado na Bíblia. Qualquer movimento estranho, qualquer movimento do Espírito, movimento profético, qualquer coisa que seja nova, ou uma doutrina, uma revelação, alguma coisa, eu preciso que isso seja pautado na palavra de Deus. Porque os de Bereia, os que isso faziam, eram mais nobres do que os de Tessalônica, que não faziam esse exame das Escrituras. A nossa igreja, a sua igreja, precisa examinar tudo com base nas Escrituras. Um outro versículo que eu escolhi como base para a prática e exame está no Salmo 119, 105, que é o nosso versículo predileto, né? Eu que tenho mestrado em bibliologia, é o versículo de todo bibliólogo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Agora sobre a exclusividade, Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, que este seja maldito, ou seja, só há este evangelho, nós não aceitamos evangelhos apócrifos, nós não aceitamos outras revelações, nós não aceitamos dogmas. Eu costumo dizer isso, e é bom que fique gravado nesse estudo. Eu tenho uma experiência de conversão muito forte. Eu vim de uma família uma família europeia, satanista, que chegando ao Brasil se envolveu com a cultura mística brasileira, com a quimbanda, magia negra, ou seja, uma miscigenação satânica. Eu sou o primeiro convertido dessa família, e toda a minha experiência dentro desse mundo espiritual, tanto maligno quanto da minha conversão, não geraram doutrina para a igreja. Toda a doutrina da igreja, Unção e Poder, é bíblica. Nós nem temos um culto denominado culto de libertação. Toda a doutrina da igreja é bíblica. Por quê? Porque eu não posso ser o doutrinador da igreja, mesmo tendo sido fundador, pelas minhas experiências pessoais. Ainda que eu, como fundador, pregue um outro evangelho, que não esse que foi pregado, no caso Paulo falando aos Gálatas, que eu seja maldito. Então, as experiências pessoais são, como elas mesmo se dizem, se nominam, são pessoais. Todas as minhas experiências pessoais com Deus, elas servem para o meu testemunho pessoal de vida, mas elas não podem virar doutrina. O que acontece com algumas igrejas, quando elas saem de uma linha bíblica e teológica, é que vira a igreja da doutrina do pastor. A gente vai falar sobre isso, tem 14 lições aí para frente, né, em vários vídeos, mas
tem igrejas que tem o culto à personalidade. Ou seja, o líder, o fundador, ele é uma personalidade cultuada na igreja. E nós não podemos ter isso de forma alguma na nossa igreja. Eu sei que os pastores me honram, me amam, assim como eu os honro e os amo também. Mas nós nunca podemos cultuar a personalidade de alguém que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito, muito sério. Uma outra questão de exclusividade é Judas 3, né? Por que aqui está Judas 3 e aqui está Judas 1:3? Porque só tem um capítulo em Judas. Então é correto você escrever Judas 1, verso 3, ou Judas 3, porque é capítulo único. Judas 3, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então isso é uma exclusividade. Essa palavra de fé foi entregue a nós. A nós, cristãos, não desta igreja, cristãos piedosos. Sobre poder e eficácia da palavra de Deus, que faz parte dos textos base da nossa fundação como igreja local. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Também Mateus 7:24. Ao 27, todo aquele, pois que ouve as minhas palavras, estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Finalmente, sobre o Evangelho, João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E 1 Tessalonicenses 2:13, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creram. Isso é muito importante porque esses textos todos são os textos base da nossa fundação. Agora especificamente sobre a Igreja Unção e Poder, quando eu estava orando, recebendo a revelação desse ministério, recebendo de Deus como seria a igreja, Deus foi me dando esses textos, e todos esses textos eles eram anotados, e eu ia lendo, ia discernindo e entendendo qual era a direção de Deus para esse ministério que hoje tem, nós estamos no ano de 2026, hoje tem 22 anos de fundação como igreja organizada. Então, esses textos são a base da nossa fundação. É importante você que é obreiro da Unção e Poder ter conhecimento deles, ok? Vamos lá então para o paradigma da autoridade. A gente vai encontrar bastante dentro do campo da teologia, da eclesiologia. Quando eu falo eclesiologia, a linguagem pode não ser comum para todos, é o campo que estuda a eclésia, a igreja, ok? Toda vez que eu falar eclesiologia, eu estou me referindo à igreja. E é muito comum no campo da eclesiologia, no campo da teologia, da própria bibliologia, nós encontrarmos tensões. O que é a tensão? Imagina um cabo de guerra, tá? E a gente está aqui, de um lado, puxando o que a igreja que usa a Bíblia, e do outro lado a igreja submissa à Bíblia. Então, tem uma tensão. Até onde eu posso usar a Bíblia como espada, como palavra, até onde eu preciso que a igreja seja submissa à Bíblia, independente das minhas vontades. Esse é o paradigma da autoridade, usar versus submeter-se. Nós vamos ver esses pontos de tensão o tempo todo na palavra de Deus. Veja aqui, por exemplo, lá do lado cinza, o ponto 1. Seleciona versículos, a igreja que usa a Bíblia, tá? Seleciona versículos para confirmar o que já queria fazer. Então, como que funciona para uma igreja que usa a Bíblia?
que não entende que a Bíblia é a autoridade, que não entende que esta igreja deve seguir a Bíblia. Essa igreja tem uma campanha e ela vai atrás de versículos para validar aquele tema daquela campanha. Se é uma agora, por óbvio, irmãos, se é uma campanha bíblica, a gente fez uma campanha recente, fizemos várias ano passado, né? Mas teve uma recente que a gente gosta muito, que é Minha Família ao Pé da Cruz. Eu acho que esse ano o nome foi Minha Família aos Pés de Cristo, não é? E é uma campanha necessária, houveram testemunhos de conversão, famílias inteiras que vieram para a igreja, que se converteram. Então aí, claro, óbvio, é uma campanha necessária e é uma campanha que nós vamos encontrar versículos bíblicos para validá-la. Agora imagine vocês que nós vamos fazer uma campanha para comprar um avião para o pastor fundador da igreja. Então, pastor Carlo quer ir para Barracão, são 200 quilômetros, quer ir para Palmas 120, mas eu não quero mais ir de carro. Porque daqui a Palmas é 1h30, Alceni, acho que 1h30, 1h20, não sei, né? Mais ou menos 1h30, vamos colocar assim. E para Barracão, 3 horas, às vezes de noite não tem trânsito, 2h30, 2h40. Eu não quero mais perder meu tempo fazendo essa viagem, eu quero um avião. Vamos fazer uma campanha na igreja para levantar dinheiro, o Eric gostou. Ó. Vamos fazer uma campanha na igreja para comprar um avião para o pastor. Beleza, precisa de muito dinheiro. Aí, isso é bíblico? Claro que não. Isso é legítimo? Claro que não, irmãos. É óbvio que algumas igrejas vão dizer, mas o meu pastor fez campanha para comprar um avião, não é? Mas daí, veja a diferença. Esse pastor, ele tem 300 igrejas no Brasil, ele viaja em todas essas igrejas, ele é realmente presente na vida dos pastores locais, ele não é um tirano, ele não é um feitor, ele não é um torturador, ele não é um algoz da igreja, ele paga essas viagens dos seus próprios meios, só que ele precisa realmente de um avião. Eu concordo 100%, porque a dinâmica e a arquitetura desse ministério é diferente do nosso. Tá? Então, não estou aqui, vocês entendem? Eu não estou aqui demonizando igreja que tem avião. Eu estou falando que, no nosso caso, como igreja local, e nós três muito próximos uns dos outros, Chapecó, Palmas e Barracão, para quem está assistindo isso que não é da Unção e Poder, Palmas, Paraná, não é a Palmas capital do Tocantins. Palmas, Paraná, inclusive, é antes, né, anterior a Palmas, Tocantins, então deveria ser Palmas, Paraná, e Tocantins devia ser Palmas do Norte. Eu até vou reivindicar essa mudança de nome lá da capital do Tocantins. Então, para nós, faria sentido eu comprar um avião? Claro que não. Mas tem igreja que tem ideias humanas e usa a Bíblia para validar essa ideia e para poder fortalecer uma campanha. Estão entendendo? Esse é o molde da igreja que usa a Bíblia. Nós nunca devemos ser assim, ok? Nunca, jamais. Segundo ponto da igreja que usa a Bíblia é apenas um acessório litúrgico e decorativo. Terceiro ponto da igreja que usa a Bíblia, o texto é adaptado às preferências do ouvinte. Eu tenho um colega, né? Vou falar um colega para não expor qualquer coisa, que foi numa igreja pregar, o pastor falou, olha, você pode pregar o que você quiser, o que o Espírito Santo falar no seu coração, sinta-se em casa. Só não toque no tema divórcio, tá? Não toque nesse tema, porque o maior dizimista da igreja, ele traiu a esposa e ele saiu de casa e tal, um bafafá de divórcio aí, não toque nesse tema. Eu entendo a preocupação do pastor em não querer tocar naquele tema sensível que tá ali. Só que, por que não? Se o Espírito Santo quisesse enviar o profeta para falar sobre o tema naquele dia. Então, o texto sempre adaptado às preferências. Nós não podemos ser. Aquele quadro cinza, nós não podemos ser. Amém? Amém? Ok? Todos entendem? Nós temos que ser esse quadro azul aqui, tá? A igreja submissa à Bíblia, permite que a palavra corrija preferências e confronte pecados. Eu quero fazer tal coisa. Quando eu vou confrontar isso com a palavra é contra aquilo que eu quero. E aí eu falo, não, então eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Segundo ponto, a Bíblia é o instrumento formativo central de toda a cultura, ou seja, a Bíblia está no centro e toda a cultura da igreja está ao redor da palavra de Deus. Nós temos que ser assim, sempre. E o terceiro ponto, a igreja molda a sua vida, decisões e cultura ao texto bíblico e não o contrário. Ou seja, a gente não fica fazendo com que a Bíblia seja a nossa escrava, mas nós estamos nos colocando debaixo
do poder de servos da palavra de Deus. Então a igreja precisa ser submissa à palavra de Deus. E aí nós precisamos entender com isso qual é a inspiração. É a origem divina ou é mediação humana? Vejam esses 3 quadros que são bem interessantes. O primeiro deles, origem divina. Não é a busca humana pelo divino, mas a revelação de Deus. Então, quando Deus revela algo, Deus está revelando mediante uma ação de Deus para a igreja local. O que é ação humana no quadrinho aqui do meio? Homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, você vê um homem falando movido pelo Espírito Santo. E o que é mediação histórica? A inspiração não anulou a personalidade dos autores, mas garantiu a fidelidade da mensagem. Então nós temos a inspiração de Deus sobre a palavra com esses 3 vieses. Existe a origem divina do texto, existe a ação soberana, eu falei ação humana, né? Ação soberana e a mediação histórica. Esses 3 vieses da palavra de Deus acabam trazendo a Bíblia como nós a conhecemos hoje. Tratamos a Bíblia não como uma opinião antiga, mas como a palavra de Deus viva. E aí vai gerar o que nós precisamos muito defender nas nossas igrejas, tá? Essa aqui é a defesa principal. As 4 funções essenciais da palavra de Deus: ensinar, repreender, corrigir e instruir, ok? Essas são as 4 funções principais. A função de ensino, ela forma a nossa doutrina, ela mostra quem Deus é, o que é pecado e salvação e protege a igreja contra modismos. Isso aqui é muito importante. Se eu aprendo tudo pela palavra de Deus, quando vier um modismo, vier uma nova tendência no mercado, eu não caio nisso, eu não entro nessa. Tudo que é novo, queridos, eu olho com uma certa preocupação. E aí as pessoas vão dizer: nossa, pastor, mas você é desconfiado, você desconfia de tudo. Queridos, eu não vou fazer meia-culpa aqui, mas sim, eu sou desconfiado de tudo, porque hoje em dia está tão sutil, as heresias estão tão sutis dentro da igreja, que a gente tem que... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que olhar com cuidado, com atenção para tudo. Não é? É difícil convidar um pregador que você não conhece. Antigamente o pastor amigo teu falava assim: olha, leva fulano, ele veio na minha igreja, foi bênção. Aí você pega o cara que você nem sabe quem é, traz na sua igreja, o cara fala um monte de heresia, o cara tem a vida toda torta, é um pecador. Eu tomo muito cuidado com isso, porque a palavra, ela nos ensina a sermos prudentes. O segundo ponto é repreender. A palavra precisa confrontar o erro. Ela denuncia o pecado e desmonta ilusões espirituais e de autoafirmação. Quando eu acho que eu sou alguma coisa, a palavra me repreende. O terceiro ponto é corrigir. Aponta o caminho de volta, restaura a rota. Sem correção, não há discipulado real na igreja, gente. Se a gente não corrigir, graças a Deus que a nossa igreja, ela é uma igreja que ainda corrige, que ainda disciplina. Para quem está fora aqui do contexto da igreja local da Unção e Poder, para quem está assistindo esse vídeo em alguma plataforma, a nossa igreja ainda mantém o padrão de disciplina. O irmão é obreiro, entrou em pecado, o pecado foi confessado, ele vai ser cuidado pela igreja, vai ser tratado, vai ser acompanhado pelos pastores, mas ele vai deixar o seu ministério por um período de tempo. Porque isso gera temor no meio do rebanho, isso é correto aos santos, isso é agradável a Deus, mostra para a sociedade que a igreja não passa a mão, não passa pano em pecado. Nós não confundimos pecado com fraqueza. Eu tenho uma fraqueza. Não, meu irmão, você está em pecado, você está tentado. Nós levamos muito a sério a visão da santidade. Inclusive, 2026 para nós é o ano da santidade ao Senhor. Esse é o nosso tema do ano, que, ao meu ver, está muito agradável. Nós estamos sendo ministrados por Deus em muitas áreas de santidade. Então, ser corrigido por Deus, ser corrigido pela igreja, pela doutrina da igreja, né? A gente fala doutrina, os mais novos vão pensar: nossa, parece a Assembleia de Deus, Deus é amor, que eram aquelas igrejas rígidas que falavam de doutrina. E aí acabou que nós fomos demonizando o termo doutrina e foram gerando igrejas sem doutrina nenhuma.
Não é, é muito rígido que saiu da rigidez e foi para a libertinagem. Nós não podemos cair nesse engano. E aí, por fim, a palavra de Deus ela precisa nos instruir. Ela forma a conduta justa. O alvo é amadurecer o cristão, habilitando para toda boa obra, não é? Francine colocou aqui no chat do Zoom, verdade, tá? Inclusive vocês podem comentar a aula no chat do Zoom. Tem um chatzinho aí, como se fosse um chat do YouTube. Vocês podem fazer comentários que eu leio à medida que eles forem surgindo. Bom, a palavra de Deus ela é suficiente. Então vamos ver sobre a suficiência da revelação que protege a nossa igreja, tá? A plenitude da revelação da palavra de Deus. Deixa eu colocar na tela cheia, fica melhor para vocês enxergarem. A plenitude, a suficiência. Isso é tão bom, né? Ser suficientes na palavra. O canto de lá, proteção doutrinária. Rejeitamos a ideia de que precisamos de uma revelação secreta, um código oculto ou uma experiência nova para completar o que Deus já revelou. Amém, irmãos? Nós não precisamos disso. Você pode dizer até amém se você quiser aí, tá? Eu lembro de uma igreja que eu fui. A Fran estava comigo, na verdade foi um retiro. Isso faz muitos anos. Eu acho que nós éramos namorados ou recém-casados. E uma missionária de São Paulo, veio uma missionária e um missionário. Eles moravam na Inglaterra, vieram para o Brasil, assistiam uma história bem legal. E a missionária veio e ela revelou para mim que eu ia ser pastor e que eu ia ter um ministério muito grande e que eu seria usado por Deus em dons espirituais. Bom, se cumpriu, né? Ok. Mas ela falou uma coisa que foi assim sei lá, né? Pro bom teólogo, eu já era formado em teologia no seminário. Ela falou assim, e eu estou vendo um rio de águas cristalinas, você desce a esse rio e você pega uma pedra preciosa, como um rubi, uma pedrinha vermelha, e esse é o 10º dom. Aí eu já, mas peraí, 1 Coríntios fala de 9 dons, né? Por que eu vou ter um 10º que nem na Bíblia fala? E aí ela falou assim, Deus está selecionando pessoas nos últimos tempos, nesse tempo, que terão dons que não foram falados na Bíblia. Ali eu já vi que... Sabe, até eu acredito que ela foi usada por Deus para falar o que ia acontecer mesmo. Até porque ela estava me encorajando a permanecer, não é? Até aquele momento. Quando ela viu o rio, a pedrinha vermelha, aí já não era mais o Espírito Santo, já era ela. Tem muito problema assim no meio das profecias. Tem muito profeta que ele fala uma coisa que foi Deus quem mandou até um certo momento. Dali para frente, você já vê que não é mais Deus falando, que é ele por conta. Não tem pregação que o pregador prega a revelação do Espírito Santo até um certo momento, chega de uma parte para frente e você vê que é ele falando, que não é mais Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nós não precisamos de novas revelações que não estejam na palavra. Amém? Rejeitem, refutem qualquer revelação, qualquer doutrina que não esteja na palavra, não aceite em nome de Jesus. Ok? Posso ouvir um amém da igreja? Aqui em cima de mim, tudo o que é necessário. Vamos lá. A Bíblia contém tudo que Deus julgou revelar para a salvação, fé, obediência e vida piedosa. Então, tem tudo ali. Tudo o que é necessário. Vocês já ouviram essas balelas de Evangelho de Judas, o livro de Enoque, Evangelho segundo Maria Madalena? Já viram essas balelas todas? Se Deus quisesse que essas revelações chegassem até nós, Deus soberano, que usou 40 escritores sagrados para escrever os 66 livros da Bíblia conhecida. 40 escritores sagrados. Deus que levou aproximadamente, não é, uma janela de 3.000 anos, 4.000 anos, para compor todos esses livros e formar uma única escrita coesa. Desses escritores sagrados, boiadeiros, profetas, reis, publicanos, pescadores, pessoas de classe social, língua, nacionalidade distintas, compuseram, mediante a divina inspiração dada pelo Espírito Santo, um texto que ele é perfeitamente encaixado. Tem mais ligações entre os textos da Bíblia do que qualquer outra ligação
na humanidade. Esse Deus que compôs essa obra tremenda em cima do que nós chamamos hoje de Bíblia, ele teria esquecido um livro? Tipo, o livro de Enoque, Deus esqueceu? Ou ele teria permitido que os indexadores da Bíblia hebraica, que a gente chama, conhecido como Velho Testamento, esqueceriam esse livro, esconderiam, ou o Vaticano tiraria no século VI, ou Orígenes e Tertuliano no século IV não colocaria o Evangelho de Maria Madalena no Novo Testamento porque acusaria Jesus de ter casado com ela? Faz sentido para vocês essas teorias de conspiração? Nenhuma. O Deus Criador dos céus e da terra, que compôs a maior obra literária da humanidade, é o primeiro livro impresso na humanidade, foi a Bíblia, e até hoje sempre será o livro mais traduzido e mais vendido. Isso é uma obra divina. Esse mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, que compôs essa obra tremenda, não deixaria um livro de fora e não permitiria que os homens deixassem um livro de fora. Então, quando vocês encontrarem qualquer pastor fazendo menção a livros apócrifos ou livros malditos, dizendo que esses livros têm relevância espiritual, recusem e repreendam. Agora, claro, a gente pode citar, por exemplo, os livros deuterocanônicos, Macabeus, Judite, Baruque, Tobias, que são livros que estão na Bíblia Católica, como livros históricos, porque eles contam a história daquela época. Não são inspirados, não fazem parte do cânon, mas são livros históricos, não tem problema nenhum. Não posso falar que isso é um livro inspirado, mas é um livro histórico. Agora, falar que o livro de Enoque é verdadeiro, o Evangelho de Judas, o Evangelho segundo Maria Madalena, isso é uma loucura, uma sandice. Exatamente, pastor Alceni, a Bíblia é autossuficiente. E aí o grande lance é que tem pastores hoje falando isso. Pastores dizendo que principalmente Enoque, né, que tem sobre os gigantes, sobre não sei o quê. Então, nós não cairemos nisso jamais, ok? Sola Scriptura. E aqui atrás de mim, o foco perfeito. Ela não é um manual de ciências, mas revela perfeitamente como somos salvos e como devemos viver. O que significa isso? Que a Bíblia não é um manual de ciências. Na Bíblia não fala sobre tal assunto. A Bíblia não fala sobre um monte de assunto. Eu estava brincando com um amigo meu que a Bíblia não fala sobre girafas. Vocês já encontraram uma girafa na Bíblia? Significa que girafa não existe? Claro que não. Então, a Bíblia não é um livro de zoologia, a Bíblia não é um livro de ciência. Mas a Bíblia fala sobre a Bíblia não é um livro de astronomia. A Bíblia é a revelação de Deus para a salvação do seu povo, através do plano de salvação, que o seu ápice foi a vinda do Cordeiro de Deus, que morreu por nós na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, e agora é a esperança da volta do Messias para arrebatar vivos, e ressuscitar os mortos, salvos e arrebatar os vivos, para viver a eternidade com Ele. Esse é o escopo da Bíblia, ok? E é nisso que nós cremos. E aí nós temos sola scriptura, a autoridade suprema da palavra, tá? O governo divino. A Escritura possui o direito divino de governar a fé, a doutrina e a prática. Independência cultural. A autoridade da Bíblia não depende da aprovação humana ou da cultura contemporânea. Mas no nosso tempo não é mais assim. Mas a Bíblia é machista, porque naquele tempo se falava assim, hoje não se fala mais. Sinto muito, a Bíblia é um livro religioso. A Bíblia não se adequa à cultura contemporânea. Vocês entendem isso? Então é um livro religioso, inclusive resguardado pela Constituição Federal. Reconhecimento. A igreja reconhece a autoridade da Escritura, ela não concede autoridade a ela. Ou seja, a igreja reconhece a autoridade da Escritura. Nós reconhecemos. Então, nós não concedemos autoridade à Bíblia. Nós reconhecemos a autoridade da Bíblia. Tem, por exemplo, o catolicismo concede autoridade à Bíblia, porém, uma autoridade parcial. Porque na visão do catolicismo, a Bíblia faz parte de um conjunto de livros e literaturas, as bulas papais, a tradição da igreja, a tradição oral e tantas outras coisas que são válidas para o dogma católico. Para nós, não. Sola Scriptura. Volto a falar aquilo que eu falei no início. As minhas experiências pessoais são minhas experiências pessoais. Não podem virar doutrina da igreja. Então, para nós reconhecemos
a autoridade da Bíblia. Nós não concedemos autoridade à Bíblia. Quando a Bíblia fala, Deus fala por meio dela. O evangelho apostólico jamais pode ser alterado, ok? E aí nós vamos ver então a nobreza espiritual da cultura bereana, que foi que nós lemos ali em Atos 17, né? Examinavam diariamente as escrituras para verificar se o que Paulo ensinava era de fato assim. Vou fazer uma pergunta aqui, irmãos, mas já deu alguma vez um tonhonhó em vocês assim, quando alguém pregou uma coisa e você falou, opa, esquisito isso, né? Estranho. Não sei, eu aprendi de outro jeito. Sabe se eu aprendi certo, sabe se eu aprendi errado? Muita gente me chama. Pessoal das minhas mentorias, dos meus grupos de mentorado, meus alunos da teologia, meus alunos da Batalha Espiritual na Escola Avançada de Libertadores, muitos me chamam dizendo, olha, veio um pastor aqui, pregou um negócio estranho aqui na igreja. E aí eu fiquei em dúvida, porque foi exatamente contrário ao que eu aprendi a vida toda. Sabe se ele pregou certo? Sabe se ele pregou errado? Daí eu vou lá e falo, olha, a Bíblia fala isso. Se ele falou outra coisa, eu não posso aqui fazer juízo de valor, porque eu não sei. De repente ele pregou, fez um gancho dessa fala e a pessoa não entendeu. Mas isso aqui, a verdade é isso aqui. Nós, uma cultura bereana, por assim chamar, é uma cultura de nobreza espiritual. Por quê? Tudo que alguém prega é examinado na Bíblia para confrontar a pregação. Disposição espiritual. Não eram céticos fechados, eles tinham o coração aberto para receber a mensagem, mas eles queriam receber a mensagem. Irmãos, quando você vai num restaurante, e aconteceu comigo terça-feira dessa semana, eu fui no restaurante jantar, e aí pedi para o gerente do restaurante, qual que é a melhor carne que você tem hoje? Ele falou, a melhor hoje é a picanha. Eu falei, então traz uma picanha para mim, mas pega aquela top, beleza. Ele foi e fez. Quando ele trouxe, estava muito dura, fibrosa. Aí eu chamei ele e falei, olha, você sabe que eu sou teu cliente, eu venho 2 vezes por semana aqui, eu elogio tudo, mas essa carne, veja, tenta cortar, tá muito fibrosa. Ele, não, eu vou fazer outra imediatamente pro senhor. Foi lá, fez outra picanha, que veio linda, maravilhosa. Por que eu reclamei? Porque eu sou insatisfeito? Não. Por óbvio, se eu paguei picanha, eu quero comer picanha. Concordam comigo? Se eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus e o cara começa a contar historinha, contos da carochinha, patati patatá, isso tem que estar na Bíblia. Irmão, eu vim aqui para ouvir a Bíblia. Eu fui no aniversário de uma igreja, o pregador começou a contar um monte de coisa horrorosa, e eu falei para Francine, meu Deus do céu, Francine, eu vim me alimentar da palavra, esse cara tá falando esse tanto de coisa. Esse é um dos motivos pelos quais eu frustro muitos convites que me fazem, do Brasil e de fora do Brasil, para ir nas igrejas contar meu testemunho de conversão. Eu posso montar uma história, o meu testemunho em cima da Bíblia para edificar a igreja? Posso, mas eu prefiro gastar esse tempo pregando o evangelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Os bereanos não eram céticos, tá? Mas eles queriam a mensagem de verdade. E eles estão no direito deles. E o rigor bíblico, não eram ingênuos espirituais. Por quê? Porque eles estudavam a Bíblia. Examinavam todas as afirmações à luz da palavra. Eu gosto demais quando um pregador vai levar a palavra, e aí ele faz aquelas pegadinhas assim com a plateia. Ele diz assim, ele fala um versículo errado, né? E fala amém, para ver quem vai dizer não, tá amarrado. Sabe quando o pregador faz essas pegadinhas assim? Eu gosto, acho legal, né? Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu acho legal quando fazem, porque para ver se o povo estuda a Bíblia. Ele fala lá, sei lá, pegar um versículo, vou pegar o versículo de Atos aqui mesmo, né? Olha, os bereanos, eles nem liam a Bíblia. Os de Bereia era aquele povo que aceitava tudo, amém, igreja? Aí quem conhece fala, não, os bereanos eles eram excelentes, eles examinavam tudo. Ah, sabe como que você sabe quando a pregação tá estranha? Quando você conhece o texto. O problema é que só conhece o texto quem lê o texto. E aí vem para os dias de hoje. Quantos leem a Bíblia diariamente? Nós precisamos nos alimentar da palavra. Ler a Bíblia. Se você não tem mais tempo, eu entendo que a vida é corrida. Coloca a Bíblia em áudio no celular enquanto você vai para a academia, escuta a Bíblia. Você gasta quantas horas de academia? 1 hora? Você tem 1 hora de áudio da Bíblia para ouvir, em vez de ouvir aqueles tum-tum-tum da academia. Você pedala 2 horas.
Eu, quando vou pedalar sozinho, quando eu vou pedalar com outras pessoas, é indelicado ficar ouvindo alguma coisa, porque as pessoas conversam. Não... Quando eu pedalo sozinho, eu coloco a Bíblia. Eu pedalo aqui perto da cidade, tem torre de celular. Eu vou pedalar 1h30 ou 2 horas. É 2 horas de Bíblia. E sabe o que eu faço, irmãos? Eu coloco aqueles textos que normalmente eu não leio. Eu coloco Deuteronômio. Meto de Deuteronômio e vou ouvindo. Entendeu? Eu coloco números. Só genealogia. Você volta para casa sabendo um tanto de nome que você nunca ouviu falar na vida. Mas você vai ouvindo a palavra, você vai se alimentando da palavra, ok? Uma igreja madura não rejeita a profecia, mas a julga. Não desonra a liderança, mas sabe que ninguém está acima das escrituras. Quando um líder falar que você está errado, porque você julgou uma palavra dele, você tem que tomar cuidado com esse líder, tá? Quando eu for pregar e eu pregar alguma coisa errada, me procure, ou na hora levante a mão e fale, tá errado, porque pode ser um ato falho, eu posso estar falando uma coisa pensando em outra, e você vai me ajudar que a palavra saia pura. Sejam assim também com os seus líderes, tá bom? E aí vem o equilíbrio indissociável, que é a palavra e o Espírito, ok? Aqui nesse está contido em, é onde nós temos que chegar, a igreja alinhada. Aqui é o Espírito Santo e do outro lado é a palavra, ok? Então a palavra, ela vai gerar, deixa aqui que fica mais fácil de vocês lerem, a palavra, ela vai gerar profundidade bíblica, obediência doutrinária, estudo, ordem. Né? Estudo sem o Espírito pode gerar frieza intelectual. Tem espírita que estuda a palavra, estuda a Bíblia. Tem espírita que estuda a Bíblia mais do que a gente. Só que é sem o Espírito de Deus, frieza intelectual. E o Espírito Santo gera sensibilidade espiritual, gera dons, iluminação e poder. Experiência sem a Bíblia pode gerar engano místico. Então vamos lá. O pessoal do lado de lá, só da palavra, pode se tornar aquele intelectual friozão que não acredita em nada, não acredita no mover de Deus, não acredita em dons, é um sensacionista, é um cético, é aquele irmão que fala assim, a profecia não existe, isso é coisa, língua estranha é besteira, não existe. Na nossa igreja é uma igreja que acredita em todos os dons. Só que não é aquela igreja pentecostal que todo culto tem gente profetizando, rodando, orando em línguas. Não é. Mas, havendo as profecias, nós julgamos para saber se elas são realmente profecias vindas do Espírito de Deus. Quando há línguas, nós não oramos em língua no microfone profetizando em línguas, porque nós entendemos que aquele que ora sem a interpretação, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 14, tem que orar consigo calado para que haja discernimento e que ele seja edificado por si só. Mas quando há interpretação, que edifica a igreja como um canal de Deus para uma profecia revelatória. Então nós entendemos não uma doutrina humana, o rigor exato do que está em 1 Coríntios 14, que é a ordem do culto, acerca dos dons espirituais. O que é o grande problema? Quando o pessoal do espiritual não entende a palavra, vira aquele culto que parece uma loucura. É o famoso deixa o menino rodar. É gente rodando, é gente tendo visão, é não sei o quê, não sei o quê. É um furdunço. E quando o pessoal da palavra não tem sensibilidade espiritual, não tem iluminação, vira aqueles gelado. Vira como muitos, eu não vou aqui ofender nenhuma denominação, mas muitos de igrejas calvinistas tradicionais que na época da pandemia falaram na internet, por que vocês que oram por cura não saem nos hospitais orando para as pessoas serem curadas? Isso é um absurdo, um comentário desse. Porque eu sou fruto de cura divina. E muitos de vocês são frutos de milagre de cura divina. Então, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei a beira da morte, que eu já estive algumas vezes e Deus me curou. Então, assim, mas por quê? Porque a frieza da intelectualidade da palavra. Nós temos que ter a palavra e o Espírito. O que unção e poder? Uma igreja renovada? É uma igreja alinhada, a união perfeita. O mesmo Espírito que inspirou a palavra atua para iluminá-la hoje nos nossos corações. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra. Então, tudo que for mover espiritual vai bater com a palavra e tudo que vier da palavra de Deus, nós vamos ser iluminados pelo Espírito Santo para compreender. Amém? É o melhor dos dois mundos, né? E os riscos e perigos do subjetivismo espiritual. O erro fatal de colocar impressões, sentimentos, profecias e sonhos acima da Escritura. Volto a falar quando se cria doutrina por experiências pessoais. O primeiro
Deus me revelou, ninguém pode questionar, usando como uma blindagem absoluta contra a correção pastoral. Gente, muito cuidado com isso. A gente passou esses dias atrás por uma situação dessa lá na nossa igreja em Palmas, né? Levantou-se um profeta, enfim, né? Que tinha revelações, sonhos, visões. O que eu falei com os pastores da igreja? Eu falei assim, ninguém na igreja tem autoridade que não seja a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o cetro do sacerdote. Quando a gente fala que o sacerdote, o pastor, uma igreja pode ter vários pastores, mas vai ter só um sacerdote, que é o líder do qual Deus vai cobrar dele por aquele rebanho. Né? Em Barracão, o sacerdote é o Eric. Em Palmas, o sacerdote é o Alceni. Tem pastores, pastoras, tem pastores auxiliares? Tem. Mas os sacerdotes são eles. Qual que é o cetro que esse sacerdote tem na mão? A palavra de Deus. O cetro não é a violência, não é a arrogância, não é a prepotência, não é nada, o diploma, não é nada. O cetro é a palavra de Deus. Nada nem ninguém está acima desse cetro. Nada nem ninguém está acima da palavra de Deus. Aí vem um profeta que tem uma revelação. Não, mas foi Deus que me falou, eu sei quem é Deus, Deus me conhece, não sei o quê. Mas irmão, está contra a revelação da igreja. Não, mas peraí, então... Isso não pode acontecer. Se Deus vai revelar algo através de algum dos nossos irmãos, pastores ou não, essa revelação está alinhada com a visão da igreja. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Agora não, Deus quer que todo mundo ouça em poder, que as mulheres nunca mais cortem cabelo e não usem mais calça, e que os homens não tenham barba, vai virar uma Deus é amor lá da década de 80. Tá bom, se Deus quiser para nós, irmãos, amém, a gente vai fazer isso. Mas Deus vai falar com o obreiro, com o crente, com o visitante, com o novo convertido, ou Deus vai falar com o sacerdote? Deus vai falar com o sacerdote. Deus vai falar com o Eric, Deus vai falar com o Alceni, e eles vão ficar assim, aflitos com essa revelação, e eles vão falar, nós precisamos falar com o pastor Carlos. Quando eles vierem falar comigo, Deus já falou comigo também. E eu vou dizer, irmãos, nós estamos passando por uma remodelação, porque Deus falou exatamente a mesma coisa comigo. É assim que a revelação de Deus acontece. E não porque um irmão teve um sonho, porque um irmão... Irmãos, eu sonho. Pelo amor de Deus. A gente tá no inverno, gente. Toda noite é canjica, é arroz doce, é polenta, é costela na panela de pressão com mandioca. Eu tô sonhando, cada revelação que vocês não têm ideia. Se eu transformar os sonhos... Isso aí é barriga cheia. Dormiu de barriga cheia é revelação na certa. Se todo sonho que eu tenho no inverno eu mandar para o grupo de pastores da igreja falando, irmãos, tive uma revelação nova, vocês estão lascados. Tem dia que eu sonho fugindo de não sei quem, tem dia que eu sonho correndo atrás de não sei quem, tem dia que eu sonho com tudo. E eu sei o que é. É o Espírito Santo? Não é. É o diabo? Não é. Quem é? A polenta com molho de galinha que eu comi 3 pratadas antes de dormir. Então não é sonho e profecia que vai modular a igreja. É a palavra de Deus, amém? Nenhum sentimento, impressão, profecia ou sonho está acima da escritura. Ponto 2. Eu senti no espírito, então é verdade. Substitui a verdade objetiva pela instabilidade emocional. Irmão, sentir, todo mundo sente. Terceiro, a letra mata, o espírito vivifica. O uso distorcido do texto para desprezar o estudo bíblico profundo. Quantas vezes eu ouvi isso? Uma vez, faz muito tempo, uma senhora, acho que era uma senhora, numa igreja que eu estava no Nordeste, na Bahia, veio com o ensino errado. E eu tava dando, fui chamado pelo pastor da igreja para dar ensino bíblico. E aí, num dos ensinos bíblicos que eu estava dando, era contrário ao ensino que essa irmã tinha dado na igreja, porque ela era uma das ensinadoras. Aí ela meio que quis brigar comigo na hora da aula, porque ela tinha ensinado totalmente o contrário. Eu falei, irmã, eu não sei como que a senhora teve essa revelação, mas a Bíblia ensina isso aqui e tal. Aí ela falou assim, não, mas eu tenho mais experiência com Deus do que todos vocês. Falou assim pra mim. E apontou pros outros irmãos da igreja. Eu falei, e também mais prepotência, falei pra ela. Aí ela ficou mais brava ainda, porque o que era só uma brasa virou uma fogueira, né? Eu soprei. Daí ela disse assim, você vem com esses diplomas aí, esses diplominha, mas o espírito que vivifica, a letra mata. É isso, é fácil, né? Sempre que não estudou, usa esse versículo para minorizar, diminuir, ridicularizar, descredenciar quem estudou. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A nossa igreja preza
pelo estudo, pela formação teológica, acadêmica, pela qualificação dos obreiros. Nossa igreja preza por isso, porque é através da palavra que nós vamos ter alinhamento e doutrina, amém? O pastor Alceni escreveu um comentário aqui, deixa eu ver. Primeiro, antes, Motorola é quem? Ah, é o Rodrigo. Eu estava numa igreja que o pastor só falava da vida dele e não pregava mais. É um problema isso. O Eric falou que texto sem contexto era pretexto, sempre, né, Eric? E o Alceni falou, faz o livro Revelação 2 agora de sonhos. É verdade. Revelação 2 vai ser o nome do livro. Só os sonhos que eu tenho no inverno. No inverno. Vamos seguir? A subordinação de todas as coisas. Isso aqui precisa ser o nosso alvo, sempre, não é? Nós temos aqui uma pirâmide, tá? Por que uma pirâmide? Porque quando você fala de sociologia, você sempre monta em pirâmide toda a progressão de uma sociedade, tá? Vocês conhecem a pirâmide de Maslow. Então, Maslow, sociólogo, pensador, criou esse esquema para que a gente entenda que a base é uma estrutura necessária para que os outros estágios sejam criados. Não tem como criar o topo sem o estágio do meio, muito menos sem o estágio inicial, tá bom? É por isso. Ninguém pensa que é Illuminati, maçom, sei lá o quê, porque sempre tem os conspiracionistas. Tradição. A base dessa pirâmide é a tradição. Pode ajudar a organizar o fluxo da igreja, mas não pode oprimir consciências sem base bíblica clara. Ou seja, nós temos uma tradição, mas essa tradição, ela é a base. Eu não posso fazer com que a base, que é o bruto, seja o mais importante, tá? Imagine uma casa que toda a base da casa está escondida, porque são as sapatas, o concreto, as colunas. O que você de fato vê na casa é a decoração, a pintura, a iluminação, tudo como é bonito. Então, a base da cultura, não, mas é que na nossa igreja a cultura é essa. Irmãos, cuidado com esse negócio de cultura. Toda cultura é um culto, não esqueça. Liderança é experiência. Líderes orientam o povo, mas não contradizem a palavra. Dons testemunham o poder de Deus, mas são julgados pela Bíblia. Isso aqui está acima da tradição, mas está abaixo das escrituras. Estão vendo a ordem? E o de ouro, aqui o topo de ouro, a regra de fé infalível, suficiente e inerrante são as escrituras. É o topo absoluto da nossa pirâmide de subordinação. Então todas as coisas estão subordinadas à palavra de Deus. A escritura está no topo, sobre todas as coisas, ok? Vamos aplicar então, a gente está indo para a nossa aplicação prática. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos para a nossa aplicação prática. O governo da palavra na pregação. Tá? O pregador não é dono do texto, ele é servo da palavra. Para que a palavra serve? Para nos orientar. Então eu sou servo da palavra, ok? As mensagens na igreja a mensagem não deve nascer de opiniões pessoais, psicologia motivacional ou frases de efeito vazias. Toda pregação na igreja Unção e Poder precisa nascer na palavra, ok? Isso aqui é o governo da palavra na pregação. E a pregação verdadeira nasce exclusivamente da Bíblia, com o propósito de edificar a igreja e glorificar a Cristo. Então, muito cuidado aí com novas inteligências artificiais, ChatGPT. Não deixe que um robô, uma inteligência, monte a mensagem do teu público, da tua igreja, dos teus irmãos. Tem um pastor americano, que eu esqueci o nome dele, acho que eu mandei para vocês o vídeo no grupo dos pastores, que ele pegou e pediu pro ChatGPT assim, monte uma oração no estilo do fulano de tal, que era ele. É tipo eu pegar e escrever pro ChatGPT bem assim, ChatGPT, monte uma oração no meu estilo, no estilo do pastor Carlos Ribas orando. Daí eu coloco várias fontes para ele lá, meu site, pregações na internet e tal. Ele vai montar uma oração. Aí o ChatGPT montou uma oração no estilo daquele pastor que estava falando. Aí ele começou a ler a oração que o ChatGPT montou. Era uma oração extraordinariamente linda. Ele falou assim, a oração começava, Senhor, Rei do Universo, glorificado seja o Senhor sobre todas as coisas. Uma oração lindíssima. No final, dá em nome de Jesus, amém. Então. Aí ele pegou e falou, vocês veem isso?
uma inteligência artificial, um robô, fez uma oração mais bonita do que qualquer uma que eu pudesse fazer. Só tem uma diferença entre ela e eu. Eu estou ligado a Cristo e a inteligência artificial não. Ou seja, qualquer um pode fazer uma coisa bonita, mas não é qualquer um que pode estar ligado a Cristo. Então, se você pega uma inteligência artificial para montar um esboço de pregação, mesmo que essa inteligência use a Bíblia para montar o teu esboço, você está errando porque não é o Espírito Santo falando ao seu coração. Então vai ser só um texto bíblico bem organizado por uma inteligência artificial que vai talvez até ensinar pessoas, mas não vai ter o principal, que é a motivação da palavra. A palavra primeiro, ela nos constrange. A palavra primeiro prega para nós, ok? Cuidem com isso. Nós estamos em tempos estranhos, que a tecnologia está muito rápida, a gente fica deslumbrado com ela. Organizem a mente de vocês em relação a isso. A palavra de Deus não pode deixar de ser quem ela é para nós. Aplicação prática 2 é o governo da palavra de Deus no culto. O culto não é planejado pelo que emociona superficialmente ou pelo que simplesmente atrai o público. O culto existe acima de todas as coisas para a glória de Deus. Eu lembro quando eu comecei a gravar o culto para mandar, isso lá em 2004, eu não sei que ano foi, 2003, 2005, não sei. Começamos a gravar o culto para mandar por link para Portugal e Espanha para passar na TV Enlace, lá na Espanha e Portugal. E a gente tinha uma janela de mensagem que era de tantos minutos, 23 minutos. Acho que isso que me moldou pregar rápido. Era 23 minutos e meio. A mensagem não podia passar de 23 minutos e meio porque não caberia na grade do programa lá na Europa, na TV. E eu comecei a preparar mensagens nesse formato e às vezes, durante o culto, o louvor, a pregação, dava alguma coisa errada na câmera que estava gravando, no som. E eu comecei a me incomodar com isso porque, na verdade, o culto deixou de ser para glorificar a Deus e passou a ser para produzir um conteúdo para mandar por via satélite para a TV lá na Espanha e em Portugal. E chegou um dia que eu peguei e falei, chega, a gente não vai mandar mais isso. Isso durou 2 meses, 3 meses. E eu vi que não deu certo. Porque nós transformamos o momento do culto a Deus em um momento de produção de conteúdo para uma emissora de TV. E não era esse o objetivo da igreja local. Então nós precisamos entender o governo da palavra no culto. E, por fim, liberdade espiritual não é desordem. O Espírito Santo não precisa de bagunça ou espetáculo para agir poderosamente no meio do seu povo. Eu vejo algumas coisas na internet, vocês veem? Vocês gostam de ver? Umas aberrações de culto pentecostais? Pelo amor de Deus. O cara rodando lá e derrubando os vasos do altar, quebrando todos os vasos no altar, mas isso aí é um demônio, se não um Espírito Santo. Eu fico imaginando a pastora Juliana correndo atrás, catando os vasos para não quebrar e quebrando o vaso. E o púlpito caríssimo que eles compraram para a igreja, de repente o púlpito cai e quebra. Não é? Misericórdia. Eu nunca esqueço, eu estava num culto numa igreja chamada Batista dos Milagres. Adivinha que cidade? Salvador. Adivinha onde? Cidade Baixa. E aí começou uma roda-roda e uma tambor e parecia, com todo respeito aos irmãos da igreja lá, mas parecia um centro de Umbanda, assim. Tambor, os irmãos rodando, eu ali, né? Paranaense, sulista e tradicional. O que eu tô fazendo aqui? Aí nisso um irmão começou a rodar, e o irmão caiu. Ele tropeçou nele mesmo e caiu. E ele caiu, abriu o olho, viu que ninguém tinha visto, ele levantou de novo e continuou rodando. Ou seja, aquilo ali não era mover espiritual. Não é? E é isso. É uma bagunça. A gente não pode, de forma alguma, deixar o governo do culto para as emoções. O governo do culto está na palavra. É a palavra de Deus que nos governa. E dons espirituais alinhados. A igreja crê na ação atual do Espírito e na manifestação dos dons espirituais. Contudo, toda profecia deve ser rigorosamente julgada pela Escritura e submetida ao exame da comunidade. Senão começam as falsas profecias o tempo todo. O tempo todo falsa profecia. O tempo todo profetada. Não é? Quanta gente profetiza que a pessoa que está doente, não, isso não é para a morte, isso é para glorificar o nome do Senhor, a pessoa vai lá e morre. E o coração da família enlutada? Deixa de crer na profecia, deixa de crer na igreja, deixa de crer na palavra, deixa de crer em Deus, porque um falso profeta foi lá falar o que não deveria. Então toda profecia precisa estar em conformidade com a palavra e submetida a julgamento da igreja. O dom espiritual não coloca ninguém acima da palavra de Deus ou isento do governo pastoral. Não.
Ai de quem tocar nos seus profetas. Irmão, isso aí, eu vou falar para vocês, ó. Isso aí é o escudo de força dos falsos profetas. Profeta de verdade, ele é tão humilde que se ele recebe uma profecia, ele tem medo de entregar, com medo de pecar contra Deus. E se o pastor dele julgá-lo, ele vai baixar a cabeça e dizer sim, senhor. Esse é o profeta de verdade. O falso profeta não toca no ungido do Senhor. Não encosta em mim que eu estou na unção. Todo falso profeta é arrogante. Todo falso profeta se apresenta como profeta. Prazer, profeta fulano. Todo falso profeta. Vocês entendem? Ele é tão cheio disso, é tão para ele e não para Deus, para a comunidade, que ele se torna arrogante e superficial. Aplicação 4. Liderança e autoridade. A liderança bíblica é definida por caráter provado e maturidade, não apenas por carisma, talentos ou influência. Chega um líder novo na igreja, cheio de talento, carisma, toca violão, canta, prega pra caramba, dá cambalhota, cospe fogo, faz malabarismo, e aí você fala, não, esse aí tem que ser o líder dos jovens, tal. Não, liderança na igreja, irmãos, tem que ser definida pelo caráter dele, tem que ser provado, tem que ter maturidade. A gente tem que conhecer as raízes dessa pessoa, saber quem ele é com a esposa, com os filhos, quem ela é com o marido. Senão daqui a pouco começa, entra e sai de obreiro na igreja, racha igreja, racha igreja. Liderança tem que ser provada. A autoridade espiritual é estritamente ministerial. Ela existe para servir e proteger o rebanho, não para se autopromover ou para se valer sobre outros. Você tem autoridade espiritual? Sirva o rebanho. Rejeitamos a tirania humana. Nenhum líder governa por vontade própria, mas atua como mordomo fiel da palavra. O líder precisa aprender a servir a palavra de Deus. E se a palavra o fizer recuar, recue. Tem um pastor da internet bem conhecido, super rigoroso, aqueles pastores que gostam de bater em todo mundo, blá, blá, blá. E aí a igreja local dele se reuniu e destituiu ele como pastor. Qual foi a fala do presbitério local? Que ele era muito rígido. Eles queriam um pastor para pastorear eles, com amor, com sujeição. E ele era muito rígido. Toda a pregação era uma paulada. E aí ele reconheceu isso. Ele foi diante da igreja, pediu perdão, se afastou do ministério pastoral e ele disse, eu preciso curar isso no meu coração. Ele falou, eu não percebi que eu tinha esse pecado da ira, da contenda. Eu achava que eu estava sendo um defensor, um apologeta, um defensor da fé, mas a igreja local, a igreja que Deus me pediu para pastorear, encontrou esse pecado em mim e me mostrou esse pecado. E ele foi humildemente à casa do oleiro, por conta própria. Então esse tipo de obreiro precisa ser valorizado. Que é o obreiro que reconhece seu erro e recua. Porque isso é a autoridade da liderança. E a aplicação 5, que é a disciplina e membresia. A unção e poder tem muito disso. Disciplina de graça e verdade. Não é vingança ou humilhação pública. É cuidado espiritual, proteção da igreja e um convite compassivo ao arrependimento. Igreja sem disciplina, ela é permissiva. Igreja que não tem a graça de Deus, ela é cruel. Então tem muitos líderes que infelizmente matam as ovelhas porque não sabem disciplinar com a graça de Deus. E acabam se vingando, acabam machucando, acabam sendo cruéis. E também, quando você disciplina, você dá temor ao rebanho, você protege a igreja de um possível problema e você dá uma permissão à pessoa que está errada, que está entrando em disciplina, a se consertar com Deus. Nós precisamos tratar com seriedade a igreja. E aliança e compromisso. Membresia não é apenas frequentar eventos religiosos. É assumir um compromisso real com a doutrina, a comunhão e a missão local, rejeitando a cultura do consumidor religioso. O que é o consumidor religioso, né? É aquele que só vai na igreja consumir uma palavra, consumir um louvor, consumir uma oração. Não tem isso? Não tem isso nas igrejas? Ah, tem um pastor de revelação, vai todo mundo lá ouvir uma revelação. Ah, tem uma banda famosa, vai vir tocar. Vai ter aí na Marcha para Jesus, eu gostei do nome da banda, Unção e Redenção, né? Juntou um pouco dos músicos da Unção e Poder, um pouco dos músicos da comunidade Redenção. É isso, né? Ficou Unção e Redenção. Então, isso é legal, isso é o reino de Deus. Eu achei bacana, eu gostei da ideia. Né? Eu sempre brinco com o Bispo Jaime, isso, que se o Bispo Jaime viesse morar em Chapecó,
nós iríamos abrir a igreja, a igreja dele é Edificação em Cristo. Edificação e Poder. Que daí seria a mistura da edificação em Cristo com a unção e poder. Falei, nós dois juntos é edificação e poder. E esse é o reino, não é? As bandeiras, elas são próprias para igrejas locais, mas a verdade é que nós andamos em comunhão com o reino. E ensinar isso à nossa membresia. Que talvez, queridos, agora é uma palavra estritamente focada no líder. A gente cobra muita aliança e compromisso do crente, mas a gente não ensina isso para o crente. A gente não motiva o crente a ser aliançado, a gente não ensina doutrina para o crente, a gente não fala, sabe? Existem tantas coisas que são compromissos da missão local que a gente acaba falhando. Então é uma coisa que nós precisamos cuidar, ok? Estamos chegando, quando o pregador ou o professor fala que estamos chegando, mas na verdade é a nossa penúltima tela. Moldando a cultura interna da igreja, tá? Aqui vem a pergunta: que cultura a palavra de Deus está formando em nós? Isso aqui é tão importante, queridos, porque veja comigo isso. Deixa eu colocar aqui na tela mais próxima para vocês. Aí fica mais fácil vocês lerem. No quadrinho lá, eu não posso estender minha mão porque o corte aqui do croma vai cortar. Mas no quadrinho azul claro, ou imagina que é um azul claro, se normalizamos o erro, exemplo, fofoca, atraso, murmuração, desordem, vaidade, viram a cultura do ambiente, corrompendo a comunidade. Quando nós começamos a normalizar e não confrontar esse tipo de coisa, é comum. Eu tive uma obreira que começou a trabalhar com a gente no CETIB. E essa obreira, ela era de uma igreja que estava normalizado esse tipo de coisa. Todo mundo falava todo mundo fazia bolinho e falava um do outro e tal. Quando ela veio trabalhar com a gente como voluntária no CETIB, aconteceu uma situação entre dois obreiros do CETIB. E ela veio contar para mim, né? Me comunicar. O que eu fiz? Chama A e chama B, chama a pastora Francine também, senta aqui, você, tal. Falei, ela veio contar pra mim que você falou isso dele e que ele fez isso e tal. Todo mundo ficou com os olhos estatelados, não estão acostumados com o padrão Carlos Ribas de ser. E aí, não sei o que, não, irmão, pode falar a motivação. Você falou isso dela? Sim ou não? Eu falei, tudo bem, no seu coração, qual foi a motivação? Eu fiquei chateado porque outro dia ela fez tal coisa. Veja, olha, você está com essa raiz de amargura no seu coração por um outro assunto que nem tem a ver com a escola. E aí você desagou isso na escola. Aí você está trazendo um problema pra gente que não era daqui. Esse problema é de fora. E você? E tal. Em 15 minutos eu resolvi o assunto. Todo mundo entendeu como cristãos, como irmãos, se abraçaram pedindo perdão e seguiram trabalhando juntos. E depois essa obreira, ela veio falar pra mim, ela disse, pastor, eu tomei hoje um baile de consciência cristã e de reino de Deus que eu nunca tinha visto. Eu quero pedir perdão pro senhor. Eu falei, por quê, irmã? Porque na igreja que eu sou, ou era, não sei, ela trocou de igreja, era comum todo mundo falar de todo mundo e ninguém fazia nada. Então, o hábito do falatório, que eu vou chamar de fofoca, era uma cultura da igreja local. Não são em poder, isso não é cultura. A palavra de Deus diz, 6 coisas aborrece ao Senhor, a 7ª sua alma abomina. 6 coisas estão: o que profere mentiras, a testemunha falsa que profere mentiras, o assassino que derrama sangue inocente, pés que caminham para o mal, e tem tanta coisa. Sabe o que é o que a alma do Senhor abomina? Aquele que semeia contenda entre os irmãos, o fofoqueiro. Para Deus, o fofoqueiro é pior que o assassino. Então a cultura não pode ser normatizada. A igreja não pode ter a cultura do erro, da fofoca. E se normalizamos a palavra, aí sim, estudo bíblico, oração, serviço, honra, disciplina, santidade, generosidade formam um corpo vivo e alinhado. Cultura é aquilo que a igreja normaliza. Se eu normalizo a palavra, essa vai ser a cultura. E a pergunta vem, que cultura a palavra de Deus está formando em nós? Então a nossa igreja tem que ter uma cultura normalizada na palavra, queridos, e não no erro, ok? Bom, é isso. Chegamos ao final. O princípio inegociável do nosso alinhamento. Na igreja alinhada, a experiência espiritual é bem-vinda, mas a Bíblia é soberana. Podemos dizer isso? Na igreja, vamos falar o nome da nossa igreja, Unção e Poder? Na igreja Unção e Poder, a experiência espiritual é sempre bem-vinda, mas a Bíblia é soberana. Nada acima da palavra de Deus. Ela está no topo da cadeia de importância, ok?
Obrigado então, queridos. Eu vou deixar um momento se algum de vocês quiserem falar alguma coisa, ou se está tudo bem, todo mundo... Ok, né? Falei para vocês no começo que não teria nenhuma novidade que não seja aquilo que nós já aprendemos na igreja. Então eu vou me despedir de vocês. Dá um tchauzinho aqui para mim. Cadê o tchauzinho, 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 tchauzinho. E vou trazer para vocês aqui que estão assistindo essa aula gravada, novamente, todo o conteúdo desse alinhamento que nós estamos chamando de a Igreja Alinhada está nesse livro de 702 páginas que eu lancei recentemente. Você pode comprar na editora Wiclap. Aponte aqui o celular para esse QR Code e compre. Ele está em torno de R$100, alguma coisinha assim, mas vale muito a pena, porque são 15 capítulos. O primeiro capítulo, a história da fundação da nossa igreja, da Unção e Poder, e do capítulo 2 ao 15 é a história, são 14 lições como essa. Essa foi a primeira. No próximo vídeo vai ser a segunda e serão 14 vídeos com todas as lições desse livro, explicando como nós alinhamos a nossa igreja com a palavra de Deus. Nesse livro, nessas lições, tem exercício para você preencher, perguntas para você fazer a si mesmo e para os obreiros da igreja, tem frases de alinhamento. Eu coloquei algumas aulas, eu coloquei frases de alinhamento. Tem o que nós cremos, o que nós evitamos, o que nós refutamos. Então é muito legal para você que talvez seja pastor de uma igreja não convencionada, não faz parte de uma grande convenção, e que tem dúvidas sobre temas como salvação, pecado, condenação, disciplina, teologia bíblica, teologia eclesiológica, fim dos tempos, escatologia, batalha espiritual. Enfim, são 14 assuntos, 14 temas, e você vai encontrar todas essas respostas no meu campo de visão teológico, como doutrinador da igreja local e também como pastor fundador de uma igreja. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e eu te espero no próximo vídeo e na próxima aula. Tchau, tchau.